Olá pessoal, estamos aqui de volta para dar continuidade aos estudos da nossa disciplina de Linguagem de Programação 2, do curso Técnico em Informática para a Internet. Espero que vocês tenham revisado o conteúdo da nossa última aula e ainda tenham tido um tempinho para ler sobre os métodos de ordenação. Para quem teve ou não este tempinho, peço a partir de agora que prestem bastante atenção, porque vamos falar de um assunto muito importante dentro da programação. Vamos à nossa aula. Então, vamos lá. O que significa ordenação? Ordenar significa colocar os dados em algum modelo de organização que seja conhecido, para facilitar o reconhecimento desses dados e a pesquisa dentro deles. Então, em diversas ocasiões dentro da programação, nós vamos utilizar listas ou ter grandes conjuntos de dados nos quais vamos precisar aplicar métodos de ordenação para facilitar a lida mesmo com esses conjuntos de dados. Mas qual a grande vantagem de fazer a aplicação da ordenação em grandes conjuntos de dados? Organizar os dados com os quais se vai trabalhar é muito importante para facilitar o processo de pesquisa dentro desse conjunto de dados. Se a gente pensar como é mais fácil achar alguma coisa que a gente está procurando dentro de algum lugar organizado ou dentro de um lugar bagunçado. Então, nesse sentido, a gente entende que a gente precisa ordenar e dentro dessa ordenação é possível fazer isso de duas maneiras. Colocando os dados ordenados de forma crescente, ou seja, do menor para o maior, ou de forma decrescente, que é do maior para o menor. Então, essas são as duas formas que podemos organizar os nossos dados através dos métodos de ordenação que nós vamos ver logo a seguir. Os métodos de ordenação ainda podem ser classificados pelo modo como procedem a ordenação. Ou seja, os métodos podem ser de ordenação interna, que quer dizer que eles são utilizados quando o arquivo a ser ordenado cabe inteiramente dentro da memória principal, ou seja, da memória RAM. Neste método, qualquer registro pode ser acessado a qualquer momento, o que faz com que esse método seja extremamente rápido para ordenar grandes conjuntos de dados. Na ordenação externa, o arquivo que vai ser ordenado não cabe dentro da memória principal. Então, no método de ordenação externa, boa quantidade dos registros ou dados vão ter que ser acessados sequencialmente através de blocos de requisições de memória. Então, a gente vai ter que acessar a memória secundária. O que isso quer dizer? Que vai ficar muito mais lento. Então, hoje, nós vamos dar foco apenas aos métodos de ordenação interna. Porque sem a utilização da ordenação interna, as pesquisas que frequentemente a gente utiliza dentro de vários conjuntos de dados seriam muito custosas e demoradas se a gente precisasse fazer uma busca sem saber para onde ir dentro de um conjunto de dados. Então, para alguns conjuntos pequenos, pode até ser que essa busca no conjunto desorganizado não afetasse tanto o tempo de resposta do programa, mas para grandes conjuntos isso é inviável. Então, para aprimorar esse procedimento de pesquisa, a gente precisa ordenar o conjunto para só então realizar pesquisas de dados ou informações que estão dentro desse conjunto. Claro que sim. Toda e qualquer instrução realizada dentro do computador consome processamento. Mas já é conhecido que o processamento que
que é utilizado para fazer a busca dentro de um conjunto desordenado é muito menor do que o que a gente gasta para ordenar somente uma vez o conjunto inteiro. Dentro desse contexto, nós temos diversos algoritmos que podem ser utilizados na ordenação de dados. Podemos destacar principalmente os seguintes: o Bool Sort, o método da bolha, Select Sort, que é a ordenação por seleção, o Shell Sort, que é a ordenação através da divisão e inserção, o Bubble Sort, o método da bolha, é um método de ordenação de listas que ordena através da seleção e troca. É um método dos mais simples que existe e também dos simples e dentro do conjunto dos métodos simples é extremamente eficaz. Porém, ele é adequado apenas para pequenos conjuntos de dados, porque ele realiza muitas comparações e trocas, o que em grandes conjuntos resultaria em um grande custo de processamento. O método da bolha funciona da seguinte forma: o algoritmo percorre o vetor várias vezes, e durante cada uma das passagens, ele irá comparar os valores em pares, ou seja, 2 a 2. Caso estejam desordenados, o algoritmo realizará a troca da posição desses vetores, invertendo os dados e os deixando selecionados em relação um ao outro. Esses procedimentos de troca serão repetidos para cada uma das posições do vetor, até que o elemento de maior valor seja elevado à última posição. No melhor caso, o método da bolha executa n ao quadrado dividido por 2 operações relevantes, onde n representa o número de elementos do vetor, sendo que o melhor caso é aquele que o vetor já está completamente ordenado, portanto o número de comparações é o mínimo. Aí ele iria realizar somente as comparações necessárias para verificar que o vetor está ordenado. Este método recebeu o nome de bolha por fazer analogia com as bolhas. Os dados de menor valor são sempre colocados acima dos demais, o que seria parecido com a densidade das bolinhas de sabão, pois as pequenas sempre sobem mais alto. O método da bolha pode ser melhorado. Caso o usuário queira, ele pode fazer algumas alterações. Sempre que todo vetor for percorrido e não realizar alterações de posições, o método pode ser encerrado, pois os dados estarão, com certeza, completamente ordenados. Nesses slides, vamos poder observar as trocas que o método faz. Aqui ele compara o número 44 com o 33 e verifica que eles estão desordenados. Troca. Compara o 55 com o 22, também realiza a troca. Compara o 55 com o 11 e também troca. Aqui a gente pode ver que na próxima passada ele vai comparar o 44 com o 22 e fazer a troca. Vai comparar o 44 com o 11 e também realizar a troca. E o 22 com o 11 também vai trocar. Nessa última rodada, a gente pode ver que o 33 foi comparado com o 11 e trocado. E posteriormente o 33 com o 22 e trocado. E aí, por final, a gente obteve um vetor totalmente ordenado, com os valores 11, 22, 33, 44 e 55. O método de seleção é um dos métodos que mais consomem processamento e também não pode ser considerado adequado para grandes conjuntos de dados. Esse método trabalha selecionando um elemento como o primeiro da lista. No início de sua execução, é realizada uma pesquisa dentro dos dados para encontrar o valor mínimo,
dentro deste conjunto. Este valor é então posicionado no primeiro lugar da lista. A pesquisa então prossegue, procurando o segundo elemento de menor valor. Agora vamos ao método de inserção, que é o mais eficiente e rápido entre os métodos considerados básicos. O funcionamento deste algoritmo consiste em ordenar os dados utilizando um subconjunto de dados, já ordenado, obtido no seu início, e a cada novo passo, acrescenta-se a este conjunto mais um elemento, até que seja inserido o último elemento do conjunto, fazendo assim com que ele esteja ordenado. Então, no slide nós podemos ver que pega o primeiro elemento do conjunto, que é o 5, que ele a partir de então será considerado o subconjunto. Aí nós vamos procurar pegar o próximo elemento, que é o 3. O 3 é menor do que o 5? Sim, nós vamos colocar ele antes do 5, na posição correta. Agora nós temos um subconjunto 3 e 5 e 1 e 4 e 2 para ordenar. Nós vamos pegar o 1 agora. A gente pega, verifica. 1 é menor do que o 5? Sim. 1 é menor do que o 3? Também. Então eu coloco 1 antes do 3. Agora nós temos 1, 3, 5 ordenado. E temos o 4 e o 2 por ordenar. Vamos pegar o 4. 4 é menor do que 5? Sim. 4 é menor do que 3? Não. Então, eu vou inserir o número 4 entre o 3 e o 5. Agora, vamos pegar o 2. 2 é menor do que 5? Sim. 2 é menor do que 3? Também. 2 é menor do que 1? Não. Então, nós vamos colocar o 2 entre 1 e 3. E é assim que o método de inserção funciona. Trabalha movendo o número de elementos da posição mais à direita para a esquerda, sendo que os elementos à esquerda do índice corrente estão ordenados, mas não necessariamente na sua posição final, podendo ainda sofrerem deslocamento à direita para dar lugar a alguns elementos que sejam menores do que ele. Falando do método Shell Sort, este algoritmo já é um método mais sofisticado de ordenação e pode ser considerado uma versão melhorada do método de inserção, onde a diferença de um para o outro é que o Shell Sort ele cria divisões dos dados em pequenos conjuntos para poder aplicar a inserção dentro desses conjuntos. A dificuldade de aprender o Shell Sort, de implementá-lo, é mediana, diferentemente dos métodos que a gente viu anteriormente, que são considerados métodos fáceis. Esse é um método intermediário. Ele foi criado por Donald Shell em 1959 e é baseado na ideia de dividir para conquistar, porque ele cria uma divisão de subconjuntos para ordená-los separadamente. O algoritmo de Shell Sort, analisado separadamente, não realiza o processo de ordenação, mas ele aumenta a eficiência do método de ordenação por inserção. Analisando seu funcionamento, nós vamos ver que sua proposta é extremamente eficiente. O Shell Sort utiliza uma variável que é chamada variável H, que a gente pode ver aqui no slide, que são as chaves que a gente utiliza para definir o tamanho do conjunto. Essa variável é chamada de variável de incremento de Shell, que normalmente recebe o nome de H, e varia ao longo da execução, sendo decrementada até chegar ao valor de 1. No momento que a gente chegar no valor de 1, o nosso conjunto vai ser um único, então significa que todos os dados
no meu conjunto inicial vão estar no meu conjunto de ordenação. O uso do incremento de Shell faz com que esse algoritmo compare menos elementos do que seria utilizando apenas o método de inserção. Mas o seu processo de ordenação é realizado em vários passos. Ele faz o incremento da variável de Shell, selecionando apenas os valores que estão em H distantes um do outro. E aí então ordenamos esses elementos. No slide, nós podemos verificar que quando o valor de H era 4, comparamos o elemento da posição 1, que é a letra O, com o elemento da posição 1 mais H, que corresponde ao elemento da posição 5, que é a letra N. Comparando a letra N com a O, sabemos que a letra N vem primeiro no alfabeto do que em relação à letra O. Então, trocamos o elemento de posição. Ainda no H4, comparamos o elemento da posição 2, letra A, com o elemento da posição 6, letra R, e os trocamos. Para o H de valor 2, comparamos D com N e os trocamos. A com E e os mantemos como estão. D com O e os mantemos como estão. E com R e os mantemos também como estão. Quando o H finalmente é 1, rodamos o algoritmo de inserção, que acaba de ordenar todos os elementos que, porventura, não estiverem nas posições corretas. A grande dificuldade em lidar com esse método é que não existe uma maneira de definir o H. Essa definição de H é empírica, então não tem como a gente definir o melhor H para o nosso problema. Agora vamos ao heap sort. Esse algoritmo ele utiliza uma abordagem proposta pelo algoritmo de seleção, que pesquisa entre os N elementos e que precede todos os outros N1 elementos. Para realizar a ordenação em ordem crescente, o heap sort ele coloca um elemento no final do array e o segundo maior antes dele. O heap sort começa do final do array, pesquisando os maiores elementos, enquanto o método de seleção começa do sentido inverso, a partir do início do vetor, pesquisando os menores. Para armazenar a ordenação, o heap sort usa um heap, que é uma espécie de árvore binária, com as seguintes propriedades. O valor de cada nó não pode ser menor que os valores armazenados em cada um de seus filhos. No exemplo, podemos ver a representação do heap e de como ele funciona. Como a regra do heap é de que não se pode ter filhos maiores que os pais, analisamos cada nó da rede. Comparamos o 12 com 1. Como 12 é maior do que o valor de 1, 12 deve ficar acima na árvore e os trocamos. Em seguida, comparamos o 15 com o 6 e também os trocamos de lugar. Além do desenho do heap em forma de árvore, podemos ver logo abaixo de cada uma das árvores como seria a representação de cada uma delas dentro dos vetores. E assim por diante, o heap vai fazendo essas outras comparações e realizando as trocas. Aqui no slide não terminou de concluir, mas ele vai fazer essas outras verificações e trocas até que tudo esteja ordenado dentro do vetor. Agora vamos ao método de quicksort, que é o algoritmo de ordenação mais rápido que se conhece. E é considerado
próprio para grandes conjuntos de dados e para diversas outras situações. Apesar de ser muito utilizado, por ele lidar muito bem com grandes conjuntos de dados, é um método que continua sendo mais difícil de aprender, é o mais complexo de ser implementado e de entender seu funcionamento. A ideia básica do Quicksort, assim como o Shell Sort, é dividir para conquistar. Sendo assim, realiza algumas partições dentro do conjunto de dados. Então, o Quicksort também realiza divisões dos conjuntos e os ordena separadamente para poder obter, de forma menos custosa e mais rápida, a ordenação do vetor inteiro. A parte que é mais complicada desse método é entender as divisões das partições que ele realiza, porque o vetor deve ser dividido com o objetivo de separar alguns itens à esquerda e outros à direita, através de uma escolha que é arbitrária de um determinado valor que vai partir esse vetor. Bom, aqui no exemplo a gente pode ver que na primeira partição o i escolhido foi o item 1. Então, nesse item 1, a gente separou o O do resto do vetor. Aí a gente foi olhando no outro vetor e no primeiro vetor, o à esquerda, que é só o O, e no segundo vetor, o mais à direita, que é a partir do O, após o O, a gente pega o R, o D, o E, o N e o A. A gente vai ver, a gente pega do sentido do O, da esquerda para a direita, e no sentido do segundo vetor, da direita para a esquerda. E aí a gente vê o primeiro elemento. A gente vai comparar, no caso, o A com o O. O A é menor do que o O. Vem antes no alfabeto. Então, a gente realiza a troca. E por aí vai. Então, nós vimos todos esses métodos hoje, que são os principais métodos conhecidos. Existem muitos outros que podem ser utilizados, muitos outros que vale a pena estar estudando, mas esses são os mais utilizados para fins práticos e de estudo, para a gente poder conhecer as diversas técnicas que são aplicáveis à ordenação. Podemos fazer algumas observações finais sobre os algoritmos estudados. O Quicksort é o mais rápido para todos os tamanhos aleatórios experimentados. A relação heap-sort-quicksort se mantém constante para todos os tamanhos, sendo o heap-sort mais lento que o quicksort para a maioria dos casos. A relação shell-sort com o quicksort aumenta à medida que o número de elementos aumenta, ou seja, quicksort se mantém eficiente enquanto o shell-sort piora de desempenho. O método de inserção é o mais rápido para qualquer tamanho se os elementos já estão ordenados. Ele é o mais lento para qualquer tamanho se os elementos estão em ordem decrescente e se deseja ordená-los de maneira crescente. O shell sort e o quicksort é bastante sensível à ordenação crescente ou decrescente da entrada. O heap sort, por sua vez, praticamente não é sensível à ordenação da entrada. O método de seleção é vantajoso quanto ao número de movimentos de registros. Deve ser usado para arquivos com registros muito grandes, desde que o tamanho do arquivo não exceda 1000 elementos. É o método a ser escolhido para a maioria das aplicações por ser muito eficiente para arquivos de tamanho grande a moderado. Mesmo para arquivos grandes, super grandes, o método é cerca de apenas 2 vezes mais lento do que o Quicksort. Sua implementação é simples e geralmente resulta em um programa pequeno. Quando encontra um arquivo parcialmente ordenado, também trabalha menos. O Quicksort é o algoritmo mais eficiente que existe para uma grande variedade de situações. Pode ser implementado de maneira recursiva, o que demanda um uso de memória adicional. O principal cuidado a ser tomado é com relação à escolha do pivô, a escolha do elemento do meio
do arranjo melhora muito o desempenho quando o arquivo está total ou parcialmente ordenado. Apesar de o HipSort ser cerca de 2 vezes mais lento do que o QuickSort, não necessita de nenhuma memória adicional, e isso é uma vantagem. Aplicações que não podem tolerar eventuais variações de tempo esperado de execução devem usar o HipSort, pois este é o algoritmo mais constante em termos de tempo de execução entre todos os estudados. Há ainda uma outra característica importante para abordarmos que deixei para o final, para que já tivéssemos noção de como os métodos funcionam, para podermos então entender. É a característica de estabilidade ou não dos métodos. Dizemos que o método de ordenação é estável se a ordem inicial dos itens a serem ordenados de chaves iguais, ou seja, se eu tiver números repetidos 2 e 2, 3 e 3, se a ordem desses elementos iniciais não se alterarem durante o processo de ordenação. Alguns dos métodos de ordenação mais eficientes não são estáveis. No entanto, podemos forçar essa estabilidade em alguns desses métodos com pequenas mudanças em seus códigos. Podemos, por exemplo, criar índices para controle da ordem dos elementos iguais, para que possamos mantê-los sempre de acordo com a ordem inicial. Dos algoritmos que estudamos, são naturalmente estáveis o método da bolha e de inserção. Os demais métodos necessitam de adaptação para adquirirem esta característica. Apesar de alguns compiladores oferecerem em suas bibliotecas recursos prontos para ordenação e pesquisa em listas e outros conjuntos de dados, é importante que vocês conheçam estes métodos de ordenação, pois isso contribui para a formação profissional de vocês. Assim, se vocês estiverem utilizando um compilador que não possui esses recursos, poderão criá-los. Pessoal, gostaria de agradecer a paciência e a companhia de vocês. Espero que tenha sido produtivo, que vocês possam ter aberto a mente de vocês um pouco mais para os conceitos de método de ordenação. Novamente, gostaria de que vocês comparecessem ao nosso novo fórum sobre o assunto dessa aula. Voltaremos na nossa próxima e última aula para concluir os trabalhos da nossa disciplina. Obrigada e até lá!